Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal para mais um vídeo muito importante aí para o nosso canal. E eu quero trazer, da nossa saga aí de vídeos sobre os sinais da volta do Messias, um destes grandes sinais que o Senhor tem mostrado além, e principal, os principais sinais para nós são os sinais no céu, porque o Messias disse isso. Um outro que vai ser consequência disso, tá? Eu já falei para vocês muitas vezes, muito tem se falado de tecnologias, até do HAARP esses dias aí, mas a inversão do campo magnético, que é um evento que acontece, que aconteceu, o grande último evento foi o dilúvio, e isso vai se repetir, só que dessa vez, como as escrituras dizem, não vai ser com água, a terra vai ser destruída com fogo. A revista Veja traz uma matéria desse dia 21, tá bom? Então foi de ontem mesmo. Supervulcão provoca maior terremoto em 40 anos em cidades na Itália. Tremor afetou desde a densamente povoada Pozzuoli até Nápoles. Ao todo foram registrados 149 abalos sísmicos no país entre segunda e terça-feira. Olha só, atualizado em 21 de maio, hein? Então é algo extraordinário. Um terremoto de magnitude 4.4 na escala Richter atingiu nessa segunda-feira, dia 22, cidades na Itália após intensa atividade no supervulcão Campi Flegrei. Maior em 40 anos, o tremor afetou uma cidade, uma área que abrange desde a densamente povoada Pozzuoli até Nápoles. Ao todo, 149 abalos, e isso de acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, INGV. Segundo a imprensa local, abriram-se rachaduras em prédios e pedaços de alvenaria despencaram em ambas as cidades. Assustados com o abalo, moradores abandonaram suas casas e dormiram em seus carros. Parte das escolas foram fechadas nesta terça, dia 21. Estima-se que a população da área de maior risco em relação ao vulcão chegue a 360 mil habitantes. Vamos seguir aqui, O Campi Flegrei tem 11 km de altura, sendo o maior e mais ativo do que o Vesúvio, aquele que foi responsável pela destruição de Pompeia em 79 d.C. Por lá, a atividade sísmica intensificou nos últimos anos em razão do enfraquecimento da caldeira, topo do vulcão, e o aumento de pressão. Como consequência, a frequência e a força dos terremotos aumentaram em regiões próximas. Plano de contingência. Ainda que cause problemas, o gigantesco vulcão permanece inativo há mais de 7 décadas, 70 anos. A última erupção significativa, ainda distante, foi registrada em 1538. Pra vocês verem que algo que aconteceu há quase 5 séculos atrás está voltando agora a acordar e preocupar todo um país e todo um continente. O motivo reside no fenômeno chamado bradissismo, que consiste em ciclos graduais de elevação e rebaixamento no solo. Acho que é bradicismo, assim que se fala. Em 1983 e 1984, foi registrada uma série de tremores similares aos contabilizados pelo INGV. Existem 2 cenários possíveis em relação à evolução da situação do Campo Flegrei. O melhor é que a crise do bradicismo em curso termine como aconteceu em 83 e 84. O pior é uma erupção semelhante à de 1538. Alertou Carlo Doglioni, chefe do INGV, à emissora americana CNN. Em novembro, ele falou, abre aspas, não sabemos como será essa evolução, mas estamos monitorando, fecha aspas. Então, a Bíblia ela já fala sobre isso, irmãos. Tá? A Bíblia ela relata sobre isso. Nós estamos vendo sinais porque quando esses corpos celestes se movimentam no céu, dada a inversão do campo magnético, o que está acontecendo com a inversão é que nada mais funciona como antigamente. Tá? Nada. Nós temos um campo magnético. As interações com os raios solares que estão conseguindo penetrar na atmosfera, e isso, com esses novos agentes, esses novos átomos solares vindo em direção à Terra, nós temos alteração na atmosfera, nos gases, alterando o clima, tá bom? O movimento de corpos celestes no céu também altera o nosso campo magnético, também interfere. Isso pode sim causar abalos na Terra, até mesmo o movimento de tsunamis.
Aliás, em Jó isso está descrito, não é? Em Jó. E isso devia ser olhado pelas pessoas, pelos irmãos que creem na Bíblia, mas muitas pessoas dormem. Aliás, tem um texto das Escrituras falando sobre isso aqui, né? Parece que para alguns não é tão claro, mas Joel 2, a partir do verso 28, promessa que já se cumpriu, não é? O derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Tá bom? Isso aconteceu lá com os discípulos, não é? Há 2000 anos atrás. O Espírito Santo já desceu uma vez. Ele não vai descer de novo. Ele desceu uma vez e está aqui. Agora, o verso 30 de Joel 2 diz: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Quando você vê sangue e fogo, você pensa, né? Uma coloração vermelha, amarelada. Será que ele está falando do vulcão? E colunas de fumaça. Colunas de fumaça só pode sair do vulcão. Ou a abertura de um fosso, como descrito em Apocalipse capítulo 9. Né? Então, se você entender o texto, vamos lá, você sabe que a fuligem, né, a fumaça emitida por um vulcão, ela é uma fuligem que não se dispersa. Tá? Ela não se dispersa, ela é lançada e ela não se dispersa, ela é muito pesada, muito densa, ela sobe e ela, além, por causa da fuligem na fumaça, ela é refletora da luz solar. É por isso que quando o temor de um caso, por exemplo, do Anel do Pacífico, né, os vulcões do Pacífico entrar em erupção juntos, é que nós vamos ter um resfriamento planetário, nós vamos entrar numa nova era do gelo, vai congelar a Terra, porque ela vai refletir a luz solar para o espaço. E aí, o Eterno está dizendo aqui, olha só, Joel 2,30, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E, verso 31, ele completa, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí se completa a salvação. Olha só, e há de ser que todo aquele que invocar o nome de Adonai, o Senhor, será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Eterno, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É porque muitos vão perecer diante do que vai acontecer. Nós vamos ter muita migração, o clima está mudando, a situação na Terra está alterando. Aquilo que foi prometido pelo Messias antes da volta dele, esses aqui sim são sinais da volta dele. E isso aqui são sinais. Agora, ele deixa bem claro, né? O Senhor deixa bem claro. Vai ter guerras e rumores de guerras, terremotos, etc e tal. E ele fala, olha, isso aí sempre teve, tá? Isso é ruim, é claro, não é a vontade do Senhor que socorra, mas ele diz, acautelai-vos que ninguém vos engane. Né? É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, isso aqui, um supervulcão, provocou o maior tremor, o maior terremoto em 40 anos na Itália. Então nós vamos ficar atento aqui ao Flegrei, né? Esse vulcão, tá? É muito importante. As pessoas saírem de casa, dormir nos carros, houve rachaduras nos prédios, tá bom? O Campi Flegrei, né? O nome do mesmo aí, ele é maior do que o Monte Vesúvio. Né? Estudem sobre isso. O Vesúvio ele entrou em erupção e destruiu a cidade e o povo de Pompeia no ano de 79 depois de Cristo. Isso é histórico. Então hoje os dias, né, a gente fala da inversão, vocês estudaram muita coisa, nós já falamos. O evento de Apocalipse se trata da inversão do campo magnético, não é o homem não pode provocar nem controlar isso, tá? O que está acontecendo é que a medida de iniquidade da terra está chegando num ponto insuportável, porque tem limite. Lembra quando Deus falou para o povo de Israel antes deles tomarem Canaã? Primeiro ele falou com Abraão, não é? Ele prometeu para Abraão que daria aquelas terras a Abraão, a sua descendência, mas ele fala
que ainda não, porque a medida de iniquidade dos povos ali ao redor ainda não alcançou o topo. Então tinha que esperar. Não é que Deus vai lá e expulsa o povo, é que você tem que morar na terra e o mundo ele vive de acordo com a lei de Deus. Só que as pessoas estão quebrando todas as leis, abandonando todos os princípios pela qual o Senhor criou o ser humano e estabeleceu para que ele viva bem assim. Tudo que você acredita, irmão, está desmoronando. Note isso, que tudo que a gente crê, o nosso modo de vida, os nossos princípios e valores estão sendo jogados por terra, como descrito pelo profeta Daniel, dizendo que este ser que vai vir aí reinar nas nações, ele jogará a verdade por terra e a pisará. Ele fará guerra contra os santos e os vencerá. Isso é muito claro nas Escrituras Sagradas. Você imagina se todos os princípios que Deus estabeleceu forem tirados, não forem mais válidos e criar-se então uma outra lei. A terra vai se tornar insuportável. Hoje as pessoas têm medo, irmãos, de partir. Mas ouçam o que eu estou falando, vai chegar o dia em que as pessoas vão querer muito deixar essa vida. Então, aumentem a vossa fé. Principalmente porque em Lucas, Yeshua diz, não é para vocês ficarem covardes, hein? Não fiquem com medo quando isso acontecer. Levantem a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Irmão, isso aqui é um sinal claro. Yeshua está muito perto de chegar. Os sinais que ele falou que antecederiam a vinda dele começaram a acontecer. Agora não tem para onde fugir. Você pode negar, você pode tentar fingir que não está acontecendo, mas olha aí, as pessoas na Itália tiveram de sair de suas casas, dos seus apartamentos, dormir dentro do carro com medo. Porque em 40 anos não acontecia isso, agora 149 terremotos, abalos sísmicos em 2 cidades. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Olha o que está acontecendo ao seu redor, olha os céus como está desabando, né? Então, aumentar a fé, confiar no Senhor, porque os dias são maus, mas em compensação a promessa da nossa redenção, ela é algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.